A empresária que virou engenheira, e não ao contrário. No Visão de Mercado desta semana você vai conhecer a trajetória de sucesso de Sandra Iucota, sócia proprietária do Terra Park Eco Resort, localizado na cidade de Pirapozinho. Ao lado do seu esposo Júlio Moraes, que também são idealizadores do Terra Casa Náutica e do Terra Park Orlando, cada um buscou especialização em áreas distintas para investir no empreendimento. Na verdade, a formação em engenharia ela vem posterior à empresa, né? Primeiro nós montamos o Terra Park, como a grande maioria dos empresários brasileiros, eu acredito que mais de 90%, quando nós montamos o Terra Park, nós não tínhamos ideia do que vinha pela frente. E nós descobrimos com muito pouco tempo que precisávamos buscar conhecimento e conhecimento específico para a nossa empresa, para que a gente pudesse se manter no mercado. Caso contrário, nós não estaríamos aqui hoje, com certeza. E diante dessa descoberta, tanto o Júlio, que é o meu sócio, ele buscou a se desenvolver na área de gestão dele, né, que é recursos humanos, a parte de comercial, marketing, clientes, e eu na parte estrutural. O porquê eu busquei engenharia? Obviamente que tanto ele quanto eu, nós tínhamos, cada um tem as suas habilidades, né? Eu sempre gostei de engenharia, mas eu não tinha pensado em me formar, até sentir a necessidade de uma formação que realmente fizesse fosse muito relevante para o negócio permanecer em pé, né? E ao contrário do que muita gente pensa, a engenharia civil ela não é só projetos e cálculos, né? Ou cálculos e projetos. Nós trabalhamos um leque muito grande de busca de soluções, resoluções que não existem. Todas as engenharias, na minha opinião, elas trabalham muito raciocínio lógico, produtividade, solução de problemas, trabalho em equipe, ela trabalha a criatividade e assim, a busca constante de parceria. O engenheiro ele precisa trabalhar diariamente o relacionamento. Por que ele precisa trabalhar diariamente o relacionamento? Ele não faz nada sozinho. Para fazer uma casa, ele precisa ter um relacionamento com o pedreiro, com o servente do pedreiro, com o eletricista, com o encanador. Ele precisa ter um relacionamento legal com o rapaz do gesso, a vidraçaria. Por quê? Porque para o trabalho dele ter uma excelência, ele precisa ter um relacionamento muito bacana com todos esses profissionais, que é o que a hotelaria também pede. A hotelaria pede um relacionamento. Nós precisamos respeitar todos os nossos funcionários e valorizar eles, assim como um engenheiro. E aí, essa formação me trouxe uma amplitude, uma visão diferenciada, que fez com que a gente acertasse cada passo que vínhamos dando na área que eu administrava e, consequentemente, o Júlio na área dele. Então, a amplitude dessa formação, né, o conhecimento que ela me trouxe, que foi o responsável por a gente estar hoje no lugar que a gente está, porque eu aprendi ali todos esses passos que eu te falei. Eu hoje tenho aí uma maestria, eu consigo colocar dentro de um ambiente, de um apartamento, que a gente tem ali um quarto e um banheiro, eu consigo colocar o encanador, o eletricista, o gesseiro, o vidraceiro, o marceneiro, o rapaz da internet. Eu consigo colocar todo esse pessoal junto, né, e fazer com que eles trabalhem em harmonia para que o trabalho saia em excelência. E a mesma coisa eu implanto dentro da empresa. Hoje nós temos vou falar dos nossos profissionais aqui internos, que são os nossos clientes internos, assim como nós temos os nossos clientes externos, que são pessoas do mundo inteiro. E nós precisamos ter habilidade para fazer o melhor e agradar toda essa população, tanto a nossa população interna, que é o nosso maior bem, que é o nosso, os nossos profissionais, como atender o nosso cliente, que é quem realmente
traz o dinheiro para cá, o nosso sustento, e fez com que o nosso negócio chegasse a esse ponto que chegou com excelência. Segundo Sandra, Pirapozinho não foi uma escolha, e sim uma oportunidade apresentada através do Sebrae. Como eu disse, desde o início nós tivemos aí a sabedoria, a expertise de buscar profissionais, buscar recursos, tanto humanos quanto físicos, que nos desse condições de desenvolver um excelente trabalho. O Terra, ele não, apesar da gente ter, como eu disse no início, começado sem saber o que vinha pela frente, o passo que a gente tinha que dar, como seria o início, o que seria aquela empresa começando, nós começamos tudo com o apoio do Sebrae. Eu fui até o Sebrae buscar, eu não sabia que íamos entrar no ramo de turismo e entretenimento. Eu fui buscar um negócio, eu queria ser um empresário, eu queria fazer um trabalho que ajudasse o meu entorno, e eu não sabia como. Então eu fui atrás do Sebrae. O Sebrae é a maior organização de apoio, de mentoria para micro e pequenas empresas do Brasil, e foi ali que me foi apresentado o Pirapozinho. Aqui existia um empreendimento que não deu certo, e talvez em um outro momento a gente pode conversar, e nós adquirimos essa propriedade. A localização de Pirapozinho, ela é extremamente estratégica, o ponto do Terra Park hoje, porque ele está na divisa de Mato Grosso, ele está na divisa do Paraná e do estado de São Paulo. Só que nós, nós sempre fomos muito bons alunos, tanto eu quanto o Júlio. Quando isso foi nos dito lá por uma empresa capacitada, com conhecimento do que estava falando, nós acreditamos. E aí nós resolvemos investir em Pirapozinho, mas foi sob orientação de profissionais capacitados que nós chegamos a essa conclusão. Vamos investir ali. Hoje, 20 anos após o lançamento do empreendimento, o resort já foi eleito como um dos melhores resorts do Brasil pelo site TripAdvisor por 4 anos consecutivos e conta com uma área de 324 mil metros quadrados em meio à natureza. Hoje nós temos uma estrutura pronta para atender o cliente. Ele pode ficar aqui conosco em torno de 10 a 15 dias, tendo tudo que ele precisa, tanto de lazer quanto de suporte, caso ele necessite de alguma coisa. Nós temos uma equipe preparada para atender o nosso cliente na mais básica necessidade que ele possa ter. Se ele toma uma medicação específica e não existe aqui, nós temos simples analgésico, alguma coisa assim que dá suporte de higiene pessoal, protetor solar, roupa de banho, que as pessoas acabam esquecendo muito, toalha. Mas se não for nada disso e a pessoa precisa de uma coisa específica, a gente tem uma equipe preparada para buscar. E juntamente com isso nós temos aí 143 apartamentos com diversas opções de... nós temos apartamento com banheira, nós temos apartamentos mais sofisticados, mais simples, nós temos piscinas aquecidas, nós temos a atração do nosso vulcão aí que vem fazendo com que o Brasil todo nos procure. Nós temos lago de pesca, caiaque, nós temos paintball, nós temos hidromassagens, temos um spa, né, as pessoas que querem relaxar. Nós temos um spa com hidros totalmente estruturadas para que a pessoa realmente tenha um banho de relaxamento, massagistas profissionais, fisioterapeutas que trabalham aqui conosco. Nós temos passeio a cavalo, temos um restaurante preparado para atender as mais diversas necessidades, inclusive para satisfazer, porque as pessoas elas relacionam muito hotéis, fazendas, resorts com gastronomia, e a nossa gastronomia ela é preparada para satisfazer o nosso cliente. Para isso nós temos a costela fogo de chão, que é uma coisa que assim encanta muita gente. Nós temos o baile na roça, nós temos a quadra de paintball, campo de futebol. Agora estamos aí investindo em novos atrativos aí de uma poliesportiva.
para atender o nosso cliente, para ele realmente, ele tem atividades para ficar aqui tranquilamente, como eu disse, 10 dias sem sentir necessidade de nada. E a necessidade que ele sentir, a gente está aqui para estruturar, apoiar e trazer para ele. E também temos aí uma localização fantástica. Nós estamos a 5 minutos do aeroporto de Presidente Prudente e a 50 minutos do aeroporto de Guarulhos, né? Você vai, sobe em Guarulhos, desce em Presidente Prudente, 50 minutos depois, desceu do aeroporto de Presidente Prudente, 5 minutos depois está dentro do Terra Park. E também temos aí uma segurança, que nós estamos a 10 minutos de carro do maior hospital da região do Oeste Paulista, que é a Santa Casa, que é um hospital totalmente estruturado para qualquer coisa que possa acontecer. A pessoa pode vir segura de onde ela estiver, que ela vai ter aí a estrutura necessária para ela ter umas férias com uma qualidade excelente. Hoje o resort celebra o sucesso do vulcão Terra Park, projetado por Sandra e o Cota, e nos últimos dias atrai os olhares de mais de 3 milhões de pessoas de todo o Brasil. O vulcão, ele surgiu de uma necessidade, né, do nosso meio. Nosso hotel, a base do nosso hotel é sustentabilidade. Desde o início nós trabalhamos a sustentabilidade, tentando ser ecologicamente correto, né? Nós trabalhamos madeira de demolição, a gente compra as casas, faz todo o preparo da madeira, toda a mobília do hotel é fabricada aqui, tudo que se refere a madeira, batentes, portas, é fabricado aqui. Nós trabalhamos a estrutura com o adobe, que é aquela forma com que o índio pintava as suas casas, que agrada muita gente. E eu cheguei a uma conclusão, eu sou amante da engenharia civil, das invenções, né? Eu cheguei a uma conclusão que precisaríamos ter um parque aquático que parasse de brigar pela guerra do porcelanato. Eu costumo chamar isso. O que eu chamo de guerra do porcelanato? Hoje a gente coloca um piso no chão, investe mão de obra, investe material, investe tudo, e daí 5 anos aquilo já está mega ultrapassado, e aí tem o cliente vai em outro lugar, não, o espaço do lugar X ele é excelente, aqui já está velho, então eu preciso trabalhar alguma coisa, criar alguma coisa, que quanto mais velho ficar, melhor e mais bonito vai ficar. E isso é uma sustentabilidade, eu não vou ficar injetando novos materiais, novos produtos, né? E surgiu aí, eu avaliando o meu espaço, 2 ideias, né? Eu tive ideia, bom, primeiro eu posso fazer aqui grandes dunas, né? Porque dunas também são eternas. E também eu morei no Japão, eu sou apaixonada pelo Monte Fuji, já viajei bastante. Eu tive ideia, a minha topografia me favorecia muito e eu podia construir um grande vulcão, né? E essa ideia me encantou. O que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa entre a nossa equipe, os meus amigos. O que você gostaria de ver dentro do Terra Park? Grandes dunas, que eu trouxesse a praia aqui para o interior, ou que eu fizesse um grande vulcão que entrasse em erupção, que vocês nunca viram, né? E o vulcão ganhou em disparada. Mas o vulcão foi um projeto foi um sonho, né? Como você falou, perguntou se eu acreditava no sonho. Eu acreditava nele, eu sempre acreditei. Porém, é um projeto que era não tinha como executar esse projeto. Para mim executar o projeto do vulcão, eu tinha que fechar as portas do Terra Park. E nós estávamos em 2019 com o nosso movimento assim lá em cima. Nós estávamos com uma excelência de atendimento que estava trazendo, a gente estava colhendo muito fruto. Então foi uma ideia que eu tive, engavetei, né? Mas era uma solução que eu tinha visto aí para o nosso parque aquático, que não é só o vulcão, o chão dele também a gente está trabalhando aí rochas, né? Rochas vulcânicas, que o intemperismo vai transformar cada dia que passa em uma coisa mais bonita, né? Mas estava engavetado, até que chegou a pandemia, né? Quando chegou a pandemia, que nós fomos obrigados a fechar a casa, nós fechamos numa quinta e assim o mundo parou, tudo acabou, e eu falei, bom, agora
é a hora de eu desenvolver esse projeto de sustentabilidade aí que vai servir para as gerações futuras, vai servir de projeto de estudo, vai encantar o Brasil e o mundo. E o grande desafio, né, eu acredito que tenha sido esse. Criar o novo é muito difícil, né? É só vocês imaginarem o que acontece, o que aconteceu com o Santos Dumont quando ele disse que ia criar um avião. É um avião que ele criou, né? Imagina um objeto pesado com 2 rodas voando. O que o ser humano faz com esse louco? Chama ele de louco, né? Pô, você é louco, sem noção, não sabe o que está fazendo, né? Então todo criador ele tem que administrar a crítica do ser humano, né? Só que no nosso caso o maior desafio dessa construção não foi isso, porque isso eu imaginava que ia acontecer. Eu já tinha feito pequenas criações onde as pessoas falavam isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, mas eu acreditava e fazia. Só que com o advento da pandemia, construir o vulcão foi um desafio imenso, né? Porque, claro, tudo que você constrói que é novo, tem toda a dificuldade, não existe o material, não existe o profissional. Você acredita que ele é capaz de desenvolver um projeto com você e ele também não acredita porque ele nunca fez. Aí você tem que convencer ele que ele é capaz, a falta de material, a falta de estrutura é muito grande. Só que a credibilidade, a falta de credibilidade que o ser humano passa para você te judia muito mais, né? E no caso da pandemia, a Sandra, ela não era uma louca como o Santos Dumont, ela era totalmente louca. Porque quando o mundo parou e todo mundo falou, não, eu não vou fazer nada, ninguém vai fazer nada, porque eu não sei se eu vou morrer amanhã, ou se o mundo vai acabar amanhã, ela começou a investir num projeto para o futuro, né? Então eu era totalmente louca, tinha maldade, as piadas, ela está construindo um formigueiro, ela está construindo uma oca de índio, ela não tem noção. Eu me lembro que quando eu chamei o nosso marketing e falei, olha, vocês vão pegar imagens de um vulcão verdadeiro entrando em erupção e saindo fogo e coloca na nossa mídia. Eu quase fui linchada, porque a equipe como um todo sempre foi treinada a cumprir o que nós prometíamos, né? Então eu ouvi várias vezes, dona Sandra, como que pode, né? Você vai fazer um vulcão sair? Vou, mas como? Não pode, olha o que você está fazendo, olha o que está falando. Não, ele vai sair fogo, como eu não sei, porque aí eu vou trabalhar, mas ele vai. Então eu acreditei, mas o grande sofrimento mesmo foi aí fazer com que o mundo acreditasse nisso, começando pela própria equipe do Terra Par. E tem uma outra coisa, né? O meu vulcão, o meu projeto, ele é o único no mundo. Ele é o vulcão mais próximo das rochas vulcânicas que a gente tem amostras aí para nós. Então, eu tenho um vulcão maior em Orlando, nós temos, né, na verdade, um vulcão maior aqui na nossa região mesmo, mas com essa originalidade, com essa proximidade, não tem nenhum, é o único do mundo. Nós construímos rocha por rocha, fizemos testes, pedacinho, madrugada afora, para deixar esse vulcão mais próximo de um vulcão natural, para que ele servisse realmente tanto de estudo quanto de encantamento aí para a população do Brasil e agora do mundo, porque nós já estamos atravessando fronteiras com esse projeto único. O sistema FAESP Senar São Paulo orgulha-se de integrar um dos setores mais produtivos do planeta. A FAESP atua há mais de 8 décadas no agro paulista. O Senar já capacitou mais de 4 milhões de pessoas. O sistema FAESP Senar São Paulo e sindicatos rurais trabalham pelo desenvolvimento econômico, social e sustentável das famílias no campo, garantindo o abastecimento a toda a sociedade e o agro como um dos motores da economia brasileira e mundial. Gerente bem amigo a gente tem, crédito, investimentos tem também, porque eu te entendo, eu te apoio, onde for.
Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital, não é só dinheiro. É poder contar com o gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Você conhece os benefícios que sua empresa ganha por estar em dia com a LGPD? São muitos, e só se beneficia quem entende que vai muito além de uma obrigação legal. A empresa que cumpre a LGPD reduz consideravelmente o risco de sofrer multas, penalidades administrativas e, principalmente, processos judiciais decorrentes de algum incidente de dados pessoais. Além disso, ela se torna muito mais competitiva e não corre o risco de perder oportunidades e contratos por falta de adequação. Afinal, ela já está em dia e não vai ter que correr atrás disso só porque um cliente está exigindo. Sem falar na sua reputação. Empresas que pregam a transparência e protegem os dados pessoais são muito mais benquistas e bem vistas. A DPoNet oferece para você uma solução completa de gestão de privacidade, segurança e governança de dados pessoais. É uma plataforma 100% digital que te guia por toda a jornada de adequação à LGPD com suporte especializado em proteção de dados. Com ela, você otimiza a sua gestão ao concentrar toda a adequação e controle da proteção de dados pessoais em um só lugar. Mapeamento em planilhas de Excel? Nunca mais! Consultor presencial alocado por dias na sua operação? Jamais! Com a DPoNet, você tem o melhor custo-benefício, economizando até 90% em tempo e dinheiro. Milhares de empresas já aderiram à nossa plataforma e confiam na solução completa para a implementação e gestão da LGPD. A plataforma atende todos os segmentos e possui todos os recursos que a sua empresa precisa. Só a DPoNet possui uma solução completa com muitos benefícios. Para saber mais, entre em nosso site e solicite o contato de um de nossos especialistas. Saia do risco e adeque sua empresa agora à LGPD com a DPoNet. DPoNet, democratizando a LGPD. De prestação de serviços agora pode ser gerida por um sistema ERP completo, como em grandes empresas. Sistema Service Telecontrol, um software de gestão feito especialmente para quem é prestador de serviços, como empresas de assistência técnica, oficinas, tudo gerido de uma forma mais completa e profissional. Sua empresa pode ter todo o controle das ordens de serviços, controlar estoque, emitir nota fiscal, agendar visita para os técnicos através de aplicativo mobile e mais. Integração total com os principais fabricantes do Brasil. Service Telecontrol. Conheça. ZT Móveis você encontra preço de fábrica, pois nossa fabricação é própria. A loja mais completa de Marília e região. Aqui você encontra uma variedade de ambientes, interno, externo e área gourmet. Venha nos fazer uma visita e se surpreenda. Requinte, qualidade e bom gosto, você só encontra aqui. Venha visitar nossa loja, aqui na São Luís, ZT Móveis. Acordei, olhei pra sala, que bagunça. Fui tomar café, a louça suja de segunda. Limpar, lavar, passar, esfregar. Deus me ajuda, preciso de uma faxina boa aqui. É só ligar e pedir. Amigas do lar, sua mãozinha amiga. Faxina leal e profissional. Amigas do lar.
Ligue e peça sua faxina 997686062. Pra quem procura formação, pra quem procura evolução, a carreira dos seus sonhos está na conexão. Univem é compromisso, seriedade, tradição, experiências que te moldam com o diploma na mão. Conecte e viva o agora. Se conecte, o futuro não demora. Transforme a sua vida, é hora de ir pra cima, de mudar a sua história. Conecte e viva o agora. Se conecte, o futuro não demora. Transforme a sua vida, é hora de ir pra cima, de mudar a sua história. Univem, conexão que transforma vidas. Vestibular 2024. Faça já sua inscrição. Centro Automotivo Porto Seguro. Um centro automotivo completo, atendendo segurados e não segurados, com todos os serviços que carro precisa. Mecânica geral, balanceamento, alinhamento 3D, além de troca de óleo e uma linha completa de pneus para seu veículo. Venha nos visitar. Avenida Castro Alves, 1745. Centro Automotivo Porto Seguro, Marília. Como um filho que segura nas mãos da mãe para treinar os primeiros passinhos. Como uma criança que busca equilíbrio no pai para andar de bicicleta. Como um jovem vai em busca de seus sonhos. Como aquele que tem fé crê que suas orações são atendidas. Obrigado, Deus. A confiança dá movimento à vida, alimenta sonhos, amplia horizontes, proporciona segurança e traz esperanças. Colégio Cristo Rei, a educação que inspira confiança. O meu lugar é Cristo Rei. Quanto antes, melhor. Para chegar devagar. Abraçar sem pressa quem amamos. Pausar para olhar aquilo que nos fascina. Ler com calma o que nos ensina. Porque a realidade é só aquilo em que nossa atenção repousa. Corra, mas chegue devagar. Porque de velocidade a gente entende. Life. Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. O poder dos elogios na liderança de equipes. A escolha do tema de hoje, assim como os demais, foi baseada, essa escolha, diante de tudo aquilo que eu tenho como acesso, de dois lados dentro da organização, de ambas as partes, como a gente comenta, dos líderes que fazem parte aí de uma composição de tomada de decisões à frente de pessoas e também das equipes que precisam ali realizar suas atividades em prol de um resultado mediante aquilo que o líder espera dessas pessoas. Então eu tenho a oportunidade e eu vejo isso como um privilégio de ouvir demandas, necessidades, desafios dos líderes, demandas, necessidades e desafios dos colaboradores. E ao ouvir as partes, eu entendo que a gente precisa também falar sobre isso. Nós precisamos falar sobre elogios. Existem algumas visões um pouco distorcidas em relação a elogiar. E a gente precisa, líderes, mudar um pouco esse contexto. Eu já ouvi de alguns líderes que eles não elogiam porque eles acreditam que as pessoas se acomodam. Juliana, eu não elogio. Eu já fiz isso, não deu certo. As pessoas se acomodam, elas acham que elas já chegaram num nível de desenvolvimento excelente e elas acabam muitas vezes, o que mais me preocupa, no caso os líderes falam, eles acabam diminuindo o resultado. Então eles acreditam que elogiar é um fator negativo. E aí muitas vezes dentro desse processo a gente vê pessoas não utilizando esse instrumento, essa técnica, essa ferramenta, vocês podem dar o nome que quiser, para poder potencializar as pessoas. E Juliane, por que eu preciso elogiar?
Porque vamos tirar a capa, né, de colaborador. Então nós vamos chamar de colaborador, vamos chamar de pessoas. E tirem vocês a capa de líder também. Enquanto antes de serem líderes, vocês são pessoas. Nós, seres humanos, nós precisamos que algumas necessidades que nós temos sejam supridas, ok? Todos nós temos necessidades. E dentre as necessidades humanas é a necessidade de reconhecimento, de se sentir valorizado, a necessidade de fazer parte de algo, de um ambiente, de um grupo. Todos nós. O que muda? O nível dessa necessidade. Então tem pessoas que sentem essa necessidade, mas no nível um pouco mais baixo. Outros sentem muita necessidade de ouvirem que aquilo que eles estão fazendo está bacana, de se sentirem parte daquele ambiente, de se sentirem reconhecidos, valorizados por fazerem tanto muitas vezes para aquela empresa, ou às vezes porque eles fazem talvez até pouco, líderes. Eu entendo isso, às vezes não é tanto quanto a gente gostaria, mas aquilo que eles estão fazendo na mente deles é o suficiente. E se nós enaltecemos aquilo que foi feito, a gente está dando como se fosse uma injeção de ânimo para que ele continue. E aquele ar de sentimento que vem dentro dele de nossa, estou sendo visto, nossa, eu fui reconhecido, nossa, então eu vou fazer mais, porque foi dito que eu estou indo no caminho certo. Então existem algumas histórias reais de pessoas, e eu faço parte de algumas dessas histórias também, onde eu já tive a oportunidade de elogiar pessoas que estavam num nível baixo, de resultado mediano, e até pessoas que estavam num nível excelente, que a gente fala, nossa, nem precisa elogiar. Não, a gente precisa, para que essa pessoa tenha ciência disso e para que ela continue entregando tanto quanto ela está entregando. Ou vou até um pouco mais fundo, para que ela entregue mais do que ela acredita que ela é capaz. Ela já chegou no nível máximo, e será mesmo que nós, seres humanos, chegamos no nível máximo? Então a gente está aqui nessa vida para poder progredir, e cada vez que a gente faz mais, a gente tem a chance de enxergar muitas vezes que nós entregamos mais do que aquilo que até então nós tínhamos apresentado para nós e para os outros, né? Dentro de um ambiente corporativo. Então eu preciso, líderes, que vocês mudem essa visão, tirem essa distorção, porque ela é uma barreira diante dessa relação que vocês têm com as pessoas. Porque se a gente sabe que no momento que nós estamos vivendo, um dos maiores poderes que vocês têm nas mãos é a influência, nós precisamos então utilizar o elogio como uma ferramenta de trabalho. Existe uma maneira adequada, então existe um momento adequado para que esse elogio aconteça, a forma adequada, mostre o fato que a pessoa fez, que demonstra que ela foi bem, o que você esperava dela, o que ela entregou, o que você espera dali em diante. Seja claro, utilizem essa ferramenta no dia a dia, no cotidiano, às vezes ali no corredor com o colaborador, às vezes na própria sala de trabalho, mas não precisa ser exatamente num dia, com data, com horário para acontecer, que também deve ser feito, que é o que a gente chama de avaliação de desempenho, que tem toda uma estrutura para que isso aconteça. Mas tanto na avaliação de desempenho, momentos específicos para isso, quanto no dia a dia, utilizem essa ferramenta. Façam com que as pessoas tenham acesso àquilo que elas estão entregando, que às vezes nem ela tem ciência. Eu já tive resultados maravilhosos de elogios que eu fiz, mas no entanto reais, onde as pessoas talvez não tinham tanta clareza do quanto elas estavam indo bem, ou pessoas que não estavam entregando o que eu precisava, mas com muita clareza eu mostrei que ela tinha valor. Então há uma diferença muito grande entre elogiar e bajular. Eu sou totalmente contra a bajulação, tá? Mas a gente sabe quando alguém nos bajula e quando o outro está bajulando alguém. Essa distinção é muito importante. Então eu não vou elogiar porque vai parecer bajulação. Não, se isso está partindo de nós de uma maneira muito autêntica, muito verdadeira, né, muito real, a gente pode fazer isso de uma maneira muito tranquila. E sempre, líderes, olhando aquilo de bom que a pessoa tem. Juliane, mas eu estou vendo tanto defeito. Ok, talvez você tenha uma apresentação muito grande de algo que não está sendo bacana, mas pega aquilo que você vê que ela faz, que essa pessoa entrega, que ela demonstra. É nisso que vocês vão elogiar, ok? E mostrando o que ela pode fazer de melhor também. Então nós precisamos usar mais esse método no nosso dia a dia. Precisamos elogiar mais as pessoas para que elas possam então muitas vezes se sentir mais motivadas, mais engajadas, com desejo de ter mais entrega e inclusive de permanecer mais tempo nessa organização, que hoje é um dos grandes desafios, é fazer com que as pessoas sejam retidas. O que é essa retenção de talentos? Fazer com que elas estejam não para sempre, mas o máximo de tempo possível dentro da organização. Então a gente tem que usar todos os métodos que nós temos nas mãos, e a influência é um desses métodos. Então eu gostaria muito, líderes, que vocês abrissem a mente e o coração para essas temáticas que a gente traz aqui dentro do quadro Líderes em Ação, porque está dentro da realidade que a gente vive. E a gente precisa se propor a mudar algumas formas de trabalhar, alguns pensamentos, alguns posicionamentos, se nós queremos ter um resultado melhor. Vamos elogiar mais.
até que as pessoas possam até nos elogiar mais também enquanto líderes, que às vezes elas não sabem como fazer. E se a gente cria esse espaço, esse caminho, a gente faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis para isso também. Fiquem atentos no próximo quadro, que eu vou trazer uma abordagem relacionada a isso que vai compor ainda mais o que eu trouxe hoje para vocês. Até lá. Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Gerente bem amigo a gente tem, crédito, investimentos tem também, porque eu te entendo, eu te apoio, onde for. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital, não é só dinheiro. É poder contar com o gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. O sistema FAESP Senar São Paulo orgulha-se de integrar um dos setores mais produtivos do planeta. A FAESP atua há mais de 8 décadas no agro paulista. O Senar já capacitou mais de 4 milhões de pessoas. O sistema FAESP Senar São Paulo e sindicatos rurais trabalham pelo desenvolvimento econômico, social e sustentável das famílias do campo, garantindo o abastecimento a toda a sociedade e o agro como um dos motores da economia brasileira e mundial. Você conhece os benefícios que sua empresa ganha por estar em dia com a LGPD? São muitos, e só se beneficia quem entende que vai muito além de uma obrigação legal. A empresa que cumpre a LGPD reduz consideravelmente o risco de sofrer multas, penalidades administrativas e, principalmente, processos judiciais decorrentes de algum incidente de dados pessoais. Além disso, ela se torna muito mais competitiva e não corre o risco de perder oportunidades e contratos por falta de adequação. Afinal, ela já está em dia e não vai ter que correr atrás disso só porque um cliente está exigindo. Sem falar na sua reputação. Empresas que pregam a transparência e protegem os dados pessoais são muito mais benquistas e bem vistas. A DPO.net oferece para você uma solução completa de gestão de privacidade, segurança e governança de dados pessoais. É uma plataforma 100% digital que te guia por toda a jornada de adequação à LGPD com suporte especializado em proteção de dados. Com ela, você otimiza a sua gestão ao concentrar toda a adequação e controle da proteção de dados pessoais em um só lugar. Mapeamento em planilhas de Excel? Nunca mais! Consultor presencial alocado por dias na sua operação? Jamais! Com a DPO.net, você tem o melhor custo-benefício, economizando até 90% em tempo e dinheiro. Milhares de empresas já aderiram à nossa plataforma e confiam na solução completa para a implementação e gestão da LGPD. A plataforma atende todos os segmentos e possui todos os recursos que a sua empresa precisa. Só a DPO.net possui uma solução completa com muitos benefícios. Para saber mais, entre em nosso site e solicite o contato de um de nossos especialistas. Saia do risco e adeque sua empresa agora à LGPD com a DPO.net. DPO.net, democratizando a LGPD. Como um filho que segura nas mãos da mãe para treinar os primeiros passinhos. Como uma criança que busca equilíbrio no pai para andar de bicicleta. Como um jovem vai em busca de seus sonhos. Como aquele que tem fé crê que suas orações são atendidas. Obrigado, Deus. A confiança dá movimento à vida, alimenta sonhos, amplia horizontes, proporciona segurança e traz esperanças. Colégio Cristo Rei, a educação que inspira confiança. O meu lugar é Cristo Rei.
de prestação de serviços, agora pode ser gerida por um sistema ERP completo, como em grandes empresas. Sistema Service Telecontrol, um software de gestão feito especialmente para quem é prestador de serviços, como empresas de assistência técnica, oficinas, tudo gerido de uma forma mais completa e profissional. Sua empresa pode ter todo o controle das ordens de serviços, controlar estoque, emitir nota fiscal, agendar visita para os técnicos através de aplicativo mobile e mais, integração total com os principais fabricantes do Brasil. Service Telecontrol. Conheça. Seguro residencial, patrimonial, empresarial, automotivo, previdência privada, além de fiança locatícia e outros benefícios agregados a uma gama de serviços. Garanta já a tranquilidade e o conforto da sua família. CIM Corretora de Seguros. Telefone 3413-3555. E lembre-se, seguro é com corretor de seguros. Conheça o Plano Empresarial da Unimed Marília. O plano ideal para o seu negócio. E a partir de uma pessoa, você já pode fazer a contratação. Com condições diferenciadas e exclusivas para mês. Ligue para 14 3402 2522 e fale com um de nossos consultores. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Você está assistindo Momento Economia, com Reinaldo Cafeô. Olá, audiência, visão de mercado, eu sou o economista Reinaldo Cafeô. Bom, você deve ter acompanhado, vem acompanhando a questão dos juros, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Por que esse tema é tão relevante para o mercado? Pense comigo. Nos Estados Unidos, eles estão querendo que a inflação se aproxime da meta, que é de 2%. Um dos instrumentos para que a inflação caia é elevar a taxa de juros. Uma taxa de juros um pouco maior inibe o consumo de bens financiáveis. Com isso, mesmo que haja aumento de outros preços na economia, esses bens financiáveis puxam a inflação para baixo. E aí, quando a meta é cumprida ou está próximo a ela, começa uma flexibilização. Seria então uma dose de um remédio mais amargo por um período, até que esse paciente, o corpo desse paciente esteja adaptado. E aí você diminui a dose. Isso acontece também no Brasil. Se nos Estados Unidos a taxa de juros fica alta comparada com os países como o Brasil, a tendência é que o capital estrangeiro migre para os Estados Unidos. Então você teria uma pressão na cotação do dólar, por exemplo, aqui no Brasil, pela retirada desses investimentos e migração para lá. Consequentemente, no país de origem, no caso do Brasil, a cotação do dólar mais alto pode favorecer as exportações, por outro lado, traz uma inflação importada, sem contar que no caso brasileiro, muitos preços são indexados em dólar, ou seja, seguem o patamar do dólar. Então o mercado vai ficar sempre de olho no comportamento nos juros da principal economia mundial, Estados Unidos, e aqui no Brasil. Qual é a expectativa para daqui para frente? Que nos Estados Unidos a taxa não suba e comece a cair. E no Brasil, que ela continue a cair. E aí nós vamos ficar de olho no diferencial de juros. Se esse diferencial entre o Brasil e os Estados Unidos se mantiver num patamar normal, não tem por que, por exemplo, a cotação do dólar disparar por esse motivo. Poderia, eventualmente, ser um outro motivo, o governo não cumprir a meta fiscal, um conflito internacional. Mas, objetivamente, sobre essa composição dos juros, nós teríamos, vamos dizer, uma certa estabilidade no câmbio. Daí a relevância de acompanhar o comportamento da taxa de juros, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Para acompanhar a força da moeda norte-americana, tem um indicador chamado DXY. Ele mede a força do dólar frente a 5 principais moedas do mundo. E com isso, ele também mostra se está enfraquecido ou se está fortalecido. Creio que você deve ter entendido, então, esse economês aí e a importância dos juros nesse momento e sempre, né, na economia. Nos vemos no próximo. Até lá. Você está assistindo Momento Economia, com Reinaldo Cafeô.
Estamos emburrecendo. Pois é, o termo burro é atribuído àqueles que têm baixo QI ou àqueles que insistem em fazer a coisa errada e deixam de fazer a coisa certa. Mas o que está acontecendo com esse termo? Em recente estudo, publicado em algumas revistas científicas, inclusive através de algumas universidades, constatou que o QI da nova geração é menor do que aquelas que a sucederam. Significa que nós temos tendo um impacto negativo na formação cognitiva da nova geração. Acompanhe aí com esse conteúdo diferente de hoje. A fábrica de cretinos digitais. O declínio do QI na nova geração. Vocês já ouviram falar sobre o recente estudo que revela algo incrível? Parece que a nova geração está apresentando um QI mais baixo que seus antecessores. Vamos entender o que está acontecendo. O fenômeno do declínio do QI. O renomado neurocientista Michel Demurger apresenta dados concretos sobre como dispositivos digitais estão impactando negativamente o desenvolvimento neural de crianças e jovens. O QI das novas gerações está diminuindo proporcionalmente ao aumento do uso de TV e videogames, como revelam testes realizados em vários países. Possíveis causas do declínio. Desmurger destaca que a exposição a telas e a falta de interações sociais são fatores influentes no declínio do QI. Mudanças no cenário do QI ao longo do tempo. O teste de QI, que reflete o cenário da inteligência atual, está revelando uma mudança preocupante. A cada geração, o QI costumava aumentar. Efeito Flynn. Mas essa tendência está se revertendo em alguns países, especialmente os economicamente mais desenvolvidos. Impacto da tecnologia no desenvolvimento cognitivo. O neurocientista destaca que o tempo excessivo em frente a telas pode limitar o desenvolvimento intelectual, reduzindo a prática de atividades que mantêm o cérebro treinado em diversas funções. Apesar das descobertas alarmantes, Desmurger enfatiza que a revolução digital não deve ser vista como algo maléfico, mas sim a falta de diversificação de atividades que prejudica o desenvolvimento cognitivo. Como podemos equilibrar o uso da tecnologia e atividades que promovam o desenvolvimento cognitivo para as futuras gerações? Bora digitalizar e brincar mais com as crianças e adolescentes. Até o próximo vídeo! Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Sistema FAESP-Senar, São Paulo e sindicatos rurais. Plante, cultive e colha a paz. Telecontrol, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. DPOnet, democratizando a LGPD. Sugar Brasil, unificando o comércio global. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra já sua conta. Univem, conexão que transforma vidas. Breda Sistemas, tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. Qualidade, sofisticação e requinte, você só encontra aqui na ZT Móveis. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. CM Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. 2 Design, nascemos designers, crescemos comunicadores. Centro Automotivo Porto Seguro, Avenida Castro Alves, 1745.